Muito bem, voltamos. Narcisos. ありふれた一日が終えぬよ明日に届け Nos últimos dias, uns dias atrás eu tava meio deprê, tava nem querendo sair da cama e tal. Um dia normal. Nisso eu tava num estado de espírito tão baixo que eu falei assim, vamos ler Narcisos. Mais ou menos na lógica de euforia. Ah, terminei de ler Tristão e Isolda, vou ler Euforia. O que? Eu tô meio deprê, vou ler Narcisos. Narcisos foi uma novela que eu li anos atrás e tal. Esse foi um dos principais motivos de eu querer revisitar. Eu reler e lembrar qual era dessa história. Que eu lembro que eu gostei na época que eu li, mas não lembrava muito, até porque meu inglês era de menor qualidade, não que seja hoje em dia de maior qualidade, mas eu tinha mais entraves com a língua, e na medida que eu fui lendo, eu fui lembrando do porquê essa história me marcou. É uma história baixa pressão, com dois personagens, o Yu e a Setsumi, eles numa viagem de carro pelo Japão, sem muito destino, e uma visual novel com uma simplicidade. Ela é curta, ela tem em torno de 2 a 3 horas, uma simplicidade em seus CGs e visuais. O seu texto combina com sua trilha sonora, que puta que pariu, que trilha sonora. Eu tô provavelmente usando ela agora nesse vídeo. É uma trilha sonora também muito simples, não tem uma grande elaboração de instrumentos, mas as suas músicas são melancólicas e pega. Não existe uma faixa nas trilhas sonoras que se destacam. Basicamente todas têm o mesmo tom. Como eu disse, é uma história a baixa pressão, ela não tem pontos de elevação, não existe pontos grandes de tensão, altos momentos de tensão. E eu acho que até isso é uma das paradas interessantes sobre essa novela, que tipo, ela não cai no erro de muita história que tem o resultado que ela tem. Que é histórias, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um anime, que é Violet Evergarden. Violet Evergarden, ela, eu acho que todo mundo que assistiu Violet Evergarden sabe que em todo episódio tem um momentinho que você fala assim, mas você sente ao mesmo tempo que a história tá tipo te socando e fala assim, chora, desgraça, chora. Isso não acontece em Narcisos. Narcisos não tenta ativamente te deixar deprê. Os dois personagens estão numa situação complicada e tal. Você simpatiza com a situação deles, mas em nenhum momento, apesar disso, você vê uma tentativa que você fala assim, ele tá tentando me fazer chorar aqui. Não. O estado do que a gente vê é provavelmente que a gente fala assim, verdade. Entendo a perspectiva deles. A história de Narcisos, ele vai ser sobre dois pacientes, como eu disse, o Yu e a Setsumi, dois pacientes terminais. O Yu, ele chega no hospital, ele é transferido para uma nova ala do hospital, o 7º andar. E lá ele encontra a Setsumi. A Setsumi, ela tá lá e ela não interage muito. Ela meio que... A única coisa que dá pra ver dela é que ela fica sentada, assistindo TV. Não com interesse, é mais como alguém que vê para além da coisa que ele observa. Quase que só estivesse divagando enquanto tem os olhos voltados para alguma coisa. Mas o ponto nisso é a paciência. Qualquer interação do Yu é meio que cortada pela Setsumi. Não porque ela fala assim, não vamos conversar, é mais do tipo, tanto faz. Meio que isso dá o tom de Narcisos. Esse primeiro 1 ou 2 capítulos de Narcisos vai dar o tom de toda a obra. Se você não pegou, se você começar a ler, tiver interesse e começar a ler Narcisos e não pegar nesses 2 primeiros capítulos, eu acho que não é pra você. Mas é isso, a Setsumi, ela não se importa. Uma coisa que ela faz é tipo assim, o Yu chega e ela fala assim, ok, não tem mais ninguém aqui, eu sou a única que restou aqui,
você é o cara novo e tal, vou te passar como funciona aqui. Aqui, como eu disse, eles são pacientes terminais e eles foram... o Yu foi mandado pra lá e falou assim, não, aqui é um lugar onde você aguarda os avanços da medicina e tal. Mas a Setsumi, ela fala mais diretamente pro Yu. Aqui é a galera que vai morrer de qualquer jeito. Que vai pra aqui, a galera que vai morrer de qualquer jeito. A gente só tá aqui esperando o quando, não o se. E o Yu se junta a ela nessa vida monótona e de só ficar parado assistindo a TV sem fazer mais nada. Eles não conversavam, não interagiam, as pessoas do hospital era um andar vazio, basicamente, com só eles dois. A Setsumi, uma das primeiras coisas também que pega no primeiro encontro dos dois, é que ela fala pro Yu, se você não quiser ficar aqui, você pode sair do hospital e ir até a estação, que fica logo ali, e pegar o trem na plataforma B. Não pegue na plataforma A, senão eles te pegam. Mas se você for pegar na plataforma B, vai dar tudo certo. Mas o Yu não chega a tentar fugir do hospital. O pai do Yu, em dado momento, ele passa no hospital. Quando a Setsumi, ela meio que tá decidindo o que ela vai fazer da vida, visto que ela foi liberada novamente pra voltar pra casa. Mas, diferente do que você pode pensar em voltar pra casa como algo positivo, nesse caso, voltar pra casa é um voltar pra casa pra não voltar. E ela sabe que se ela for, ela não volta mais pra ali. Isso porque já vai ter chegado o fim pra ela. E ela começa a refletir de como ela não queria ficar ali no 7º andar e morrer naquele lugar. Mas ela também não queria voltar pra casa. Ela não queria voltar e morrer com a família dela. Não porque a família dela é ruim ou qualquer coisa do tipo. Ela não tem literalmente nada contra eles ou acha algo ruim deles. É só que ela não quer ir pra aquele lugar. Então o pai do Yu, ele passa lá e deixa a chave do carro. O Yu, ele tinha tirado a carteira, mas ele nunca tinha chegado a conseguir estrear a carteira que ele tinha tirado. O pai dele deixa a chave lá e os dois... O Yu toma uma decisão e a Setsumi basicamente acompanha. Os dois deixam o hospital e dirigem sem pensar muito pra onde ou por que ir pra algum lugar. Eles só literalmente começam a andar de carro sem qualquer direção. Os dois personagens, né, nessa viagem, eles não se comunicam muito. A Setsumi, ela basicamente, assim como ela ficava só encarando a TV no 7º andar, ela fica no carro, basicamente sempre olhando a janela. Sempre olhando a janela do carro, as coisas passando e tal, enquanto eu dirijo. Muitas das histórias, elas, quando tem esse tipo de estrutura, esse setup de personagens e situações, muitos vão pelo viés de falar sobre a morte, tanto a morte, a coisa em si, quanto a morte filosoficamente, o medo da morte, o pós a morte doente para a família, as pessoas que ficam e o processo de aceitação da morte da pessoa. Até mesmo algumas histórias vão falar sobre os momentos finais, sobre essa pessoa nos seus momentos finais. Narcisos, é uma história que vai usar esse setup de dois personagens nos seus momentos finais, que não tem grandes desejos, eles não têm nenhum objetivo. Eles, como eu disse, eles saem andando pelo Japão de carro sem qualquer objetivo. Eles acabam rumando para Wajishima, um lugar no Japão, mas não muito por um grande desejo, é mais por um comentário da Setsumi de tem umas flores lá de narcisos que crescem lá, quer ir? Se não quiser também não precisa. Não existe nenhum tipo de insistência ou decepção em relação a isso. Tipo, ela só falou, bora. Porque
A Setsumi, ao longo da história, a gente vai percebendo que, tipo assim, ela é uma pessoa que desistiu. Como eu disse, eles são pacientes terminais. E ela desistiu. O Yu também. Ele também desistiu. Ele aceitou o fim de sua vida. Mas apesar de tudo, o Yu... O ponto é que o tema de Narcissus vai ser pessoas para quem o tempo parou. A vida parou. No caso, para eles parou devido a esse evento das mortes iminentes que aguardam eles. E a Setsumi, ela simplesmente desistiu de viver. O tempo parou pra ela. Ela literalmente perdeu o desejo de fazer qualquer coisa. E também, e por consequência, a decepção em não ter qualquer coisa realizada. Ela simplesmente quase que não se importa. O Yu, ele também aceitou. Ele também não tem esse ímpeto de desejo. Mas como eu disse, a história é sobre o tempo parar. O tempo tá parado pra Setsumi. O Yu, o tempo tá quase parando pra ele, mas a gente vê ao longo da história que ele ainda tenta se agarrar a qualquer a motivos pra não parar. Apesar dele ter aceitado, ele ainda tenta não parar, deixar o tempo parar pra ele, como a Setsumi deixou. E tanto que é ele que fala assim, vamos sair daqui desse andar 7, vamos sair daqui usando carro e tal, vamos para aquele lugar, não sei, mas pelo menos vamos fazer alguma coisa, vamos nos mover. E isso pega, porque ao longo da história a gente vai percebendo que a Setsumi, ela sempre pôde sair dali, como falado, ela não queria voltar nem pra casa, nem ficar ali. Aí você pode perguntar, então, e se ela sabia desde o início como sair dali, como deixar aquele lugar a melhor rota, e principalmente a gente descobre mais pra frente que ela tinha dinheiro, ela estava preparada para aquilo, ela tinha se preparado para deixar aquele lugar, mas ela nunca o fez. Basicamente, reafirmando essa parada, ela simplesmente desistiu. Ela chegou a se preparar para o momento de simplesmente deixar aquele lugar, mas ela nunca conseguiu dar um passo. Ela simplesmente perdeu o desejo, o que movimenta ela. Então ela simplesmente se relegou a ficar parada ali e deixar o tempo passar. O Yu tanto que boa parte do personagem da Setsumi, ela vai falar sobre essa questão de não conseguir mais se mover pra tentar conseguir nada. Ela afirma, tipo assim, o que adianta eu fazer qualquer coisa? Não vai dar em nada. Já tem um final predeterminado. Qualquer desejo que eu tente realizar não vai dar em nada, porque eu vou morrer. Ela meio que se imobilizou, quase que parou. A sua vida parou perante a questão da morte iminente. A gente vê ao longo da história que ela tem, apesar de debaixo de muitas camadas, dentro dela ainda existe uma vontade dela de continuar viva, de continuar a viver, de aproveitar a vida como qualquer outra pessoa. Tanto que nos momentos mais pegados que a gente vê, e também nos inícios de capítulo, ela comentando como, por exemplo, ela queria usar um biquíni como ela via uma modelo numa revista. E tem um momento na história em que o Yu leva ela até uma loja e eles provam roupas e tal. E ela parece estar gostando. E o ponto nisso, em consonância com a questão de, em vários momentos nessa viagem, em que eles param perto de lagos, mares, a Setsumi, ela caminha em direção ao mar. E você entende pra quê, né? Por quê? E ela pergunta se o Yu iria tentar parar ela. E a resposta dele, que, como eu disse, tenta se mover, ele ainda tem ânimo pra se mover, ele ainda busca algo pra se mover, mas ele entende a situação dela. Ele sempre retorna a pergunta pra ela, perguntando: você quer que eu te pare? A gente vê, como eu disse na questão do biquíni, que ela tem ainda
algo dentro dela que não desistiu. Ela gosta. A gente vê que ela gosta de provar roupas, usar roupas diferentes, ter um pouco de vaidade. Mas, ao mesmo tempo, ela sente que tá muito além dela, porque aquilo lá era mera futilidade que não cabia na vida dela, que não cabia futilidades, porque, como eu disse, ela nem se permitia mais acreditar ou ter desejos. Ela simplesmente desistia porque o final já estava claro. A única coisa que ela precisava para viver não eram futilidades, coisas para fazer ela se sentir bem, mas seu pijama. Nada mais além de seu pijama e ficar ali naquele hospital. E isso vai correndo na história, essas questões, até o ponto do clímax. E talvez, eu acho muito incrível como esse clímax da história foi feito, porque um dos pontos que a gente acompanha é não só a degradação dos dois, do Yu e da Setsumi, mas também a do próprio carro em que eles estão indo, meio que como se fosse uma metáfora para eles dois. O carro, ele vai precisando se reabastecer no correr da história, o motor começa a fazer uns sons esquisitos, a bateria vai acabando, a bateria do carro vai raiando. E o clímax da história ocorre quando eles têm que abastecer o carro. Eles têm que abastecer o carro, mas o Yu não tem mais dinheiro. Ele fica sem saber o que fazer, porque ele precisa eles precisam daquela gasolina para continuar. Mas ao mesmo tempo, ele não tem mais dinheiro e não há o que fazer. O Yu, ele vai até um posto self-service, mas o maldito do frentista vai até eles no posto self-service pra limpar o para-brisa deles. Então ele fica lá parado, sem saber o que fazer, como fugir dali sem pagar. Até que, como eu disse, a Setsumi, ela revela que ela tinha dinheiro desde o início. Porque ela pretendia fugir, só que ela nunca conseguiu se mover. E esse clímax é muito tenso, porque é um clímax muito tenso, apesar de ter pouca ação. E ele denota essa questão, que aquele é o primeiro momento em que a Setsumi na história faz algo meio que ativamente, não só seguindo o fluxo das coisas. E ao final da história, os dois chegam até o Ajishima. E como eu disse, o carro já tá nas finais. Os dois também já estão nos finais. Os remédios dele já estão acabando. Os remédios da Setsumi acabaram de novo. Foram 15 dias na estrada dos dois. E os remédios dela, como ela já sabia que ia acontecer, não estão mais funcionando mais tão bem. E ela tá indo de... Ela já tá indo. Então, no dia seguinte, após um momento de muitas lágrimas da minha parte, a conclusão é a Setsumi caminhando novamente em direção ao mar. E novamente ela pergunta pro Yu se ele não vai parar ela. E ele responde ele pergunta se ela queria que ele parasse. E dessa vez, ela só vai e desaparece no meio do mar. A história de Narcissus, ela tem, obviamente, eu acho que, como vocês devem ter percebido, tem como base, tem como figura, tem como inspiração o título de Narcissus, o nome da história, e até mesmo seus personagens tem base, inspiração no mito de Narcissus. A Setsumi, ela representa um personagem na história de Narcissus menos conhecido. Era uma vez, nesse mito de Narcissus, a ninfa Echo. Echo era uma ninfa que ela gostava de falar. Ela falava. Certo dia, a deusa Hera passou e perguntou pra Echo se ela tinha visto Zeus. Mas Echo ficava constantemente interrompendo a fala de Hera. Então Hera amaldiçoou Echo para que ela sempre repetisse o que fosse as últimas coisas que fossem ditas a ela. Então Echo
andando solitária, incapaz, agora incapaz de se, ela que falava tanto incapaz de se comunicar, ela viu a figura de Narcissus, que era tão belo. Eco se apaixonou imediatamente por Narcissus e ficou encarando ele de longe, incapaz de se comunicar com ele. Narcissus, como a gente conhece agora do resto do Eco, como a gente conhece, estava encantado pelo seu reflexo na água. E o ponto é que as coisas que ele falava para o seu reflexo no lago começaram a ser respondidas, começaram a ser correspondidas. Mas não era seu reflexo, era Ecos que ficava admirando Narcissus de longe. Então, Narcissus, em dado ponto, tão apaixonado pelo seu reflexo e pelas coisas que seu reflexo e pela própria correspondência do seu reflexo, que na verdade era Ecos de longe, Narcissus se joga no lago e morre afogado. Enquanto Ecos ela segue em rumo a terras distantes, a locais isolados, para vales, montanhas, fundos de cavernas, onde ela permanece. Então, aqui, na história de Narcissus, Setsumi é Ecos, uma figura passageira com uma passagem tão fúlgida na vida de Narcissus, mas que ao mesmo tempo criou tão grande impacto. Eu gostei de Narcissus. Foi uma história... Aquele que dá pra você ter aquele choro de lavar a alma. Leiam Narcissus. Narcissus é bom.